Bom dia! Vamos finalizar a nossa semana de atividade dos saberes com história. Bom, o que nós vamos ver em história para revisar? Nós vamos falar sobre o café e a modernização. O café e a modernização dos meios de transporte. Vamos falar também sobre os cafeicultores, que seriam os trabalhadores, e a chegada dos imigrantes europeus no nosso país. Bom, para iniciar, caminhos do café. Nós vamos falar na página 5 sobre o café e a modernização dos meios de transporte. Bom, mas para iniciar tudo isso, como é que o café chegou aqui no Brasil? Já existia? De onde veio? Vamos lá. O café chegou no nosso país em E quem trouxe foi Francisco de Melo Palheta. Ele trouxe algumas mudinhas da Guiana Francesa. Bom, as primeiras mudinhas que chegaram da Guiana Francesa foram plantadas no Pará, mas os principais estados que fizeram a plantação do café foram Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Foram os principais estados a produzir café aqui no nosso país. O nosso café, no começo, como veio pequenininho, antes de criarem toda a ferrovia, eram transportados por carroças de bois e mais para frente foram transportados com trens. Então, os meios de transporte principais eram as carroças de boi e os trens. Depois, por quê? Porque o trem facilitava toda essa viagem, fazendo com que pudesse ser transportado em maior quantidade para mais lugares o café. Como a gente viu em geografia, muitos dos africanos vieram escravizados para o nosso país, mas não eram africanos, simplesmente africanos. Eram várias etnias da África. E quais eram eles, vocês lembram? São essas pessoas aí, são essas etnias aí. As etnias Iorubás, Jejé, Malés e Bantus, que foram etnias que foram forçadas a vir para o nosso país, fazer mão de obra escravizada. Bom, tudo bem, eles trouxeram os africanos para o Brasil, mas eles vinham nos mesmos navios que os portugueses. E como é que era? Era o mesmo luxo, mesma alimentação? Não, o transporte dos africanos eram em péssimas condições, eram no fundo do navio, sem nenhuma iluminação, sem nenhum tipo de cuidado com a higiene deles, alimentação, péssimas condições. Condições inviáveis para qualquer tipo de ser humano. Não tem como viajar daquelas condições. As piores condições, eram condições precárias para se viajar. Com toda essa mão de obra escrava, com todo esse povo trabalhando esforçadamente, o Brasil ganhou uma repercussão muito grande, tornando-se o maior produtor de café do mundo. E faziam até exportação para a Europa e para os Estados Unidos. Ou seja, através dos trens, as ferrovias foram construídas, o Brasil assim ganhou um maior alcance. Os trens conseguiam chegar até os portos dos navios, iam uma exportação enorme e maior quantidade para todos esses países, Europa e Estados Unidos. Prof, mas muito se fala no café. Mas foi só o café que teve uma grande importância para o nosso crescimento comercial no Brasil? Não, vocês lembram? Plantação de cana-de-açúcar, a criação bovina, o café, todas essas atividades econômicas foram bem importantes para o crescimento do Brasil. E com todo esse crescimento do café, essa mão de obra escrava, foi se ganhando uma propaganda, foi se ganhando vários meios das pessoas passando uma para outra, dizendo que o Brasil estava com terras muito férteis, lugares muito... lá você chega, tem um pedaço de terra e começa a plantar e prosperar. E isso gerou com que muitas pessoas, poloneses, ucranianos e italianos, quisessem vir para o nosso país. Mas o que faria esse povo vir para o nosso país? Situações de extrema pobreza, guerra, conflitos em seu país. Então todos vinham em busca de possibilidades
melhores, possibilidades maiores. Eles até pensavam, depois posso até voltar para o meu país de origem, ou seja, deixar de ser imigrante aqui no Brasil. Eles faziam com que eles viessem para o nosso país, eram os conflitos internos, guerras, pobreza, busca de uma oportunidade melhor aqui no Brasil. Galerinha que eu amo, que eu estou morrendo de saudade. Novamente a dica, peguem atividades saberes, leiam atentamente. Não estou lembrando dessa questão, pula ela, vai para outra, depois volta nessa questão, não deixem em branco, leiam o livro. A nossa revisão de história vai da página 5, página 18. Como sempre no vídeo, a Prof dá mais toques voltados para a nossa revisão do nosso conteúdo direto, da nossa atividade de saberes. Então, concentração, atenção e boa prova. Beijos!